Olá pessoal, eu sou Matheus Ferreira, bolsista aqui do Ciência Web. Estou representando a Escola Arlindo Bittencourt. E hoje nós vamos aí acompanhar o tema Propriedades da Água, que é o tema proposto e oferecido pelo governo do estado na apostila do caderninho de Química, ok? Isso. Bom, agora para nós começarmos, vamos falar sobre a molécula da água. A molécula da água, ela é constituída de 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio, sendo que os 2 átomos de hidrogênio têm carga positiva e o de oxigênio tem carga negativa. Agora nós vamos entender, pessoal, por que a molécula da água, o átomo de hidrogênio é positivo e o átomo de oxigênio é negativo. Então vamos dizer que os átomos ali representados, eles estão assim neutros, ok? Aí então aqui nós temos o átomo de hidrogênio e o de oxigênio. Nós temos aqui os átomos que compõem a molécula da água. O átomo de hidrogênio e o de oxigênio. O átomo de hidrogênio, ele possui uma carga positiva e a outra carga negativa, o mesmo para o outro. Já o oxigênio, ele possui 16 cargas positivas e 16 negativas, ok? Quando acontece a ligação entre os átomos, para se transformar no caso da molécula, vou aqui só para representar, não que seja assim mesmo. O átomo de hidrogênio, ele vai compartilhar uma carga negativa com o oxigênio, o mesmo desse outro aqui. Então, de 16, se os dois aqui compartilharam a sua carga negativa, vai ficar quantas cargas negativas do oxigênio? Muito bem, Léo. Carga de número 18. Aí aqui se torna positiva, aqui também, e aqui negativa. Deu para entender, pessoal? Okay? Agora vamos falar sobre os estados físicos da água. Bom, deixa eu apagar aqui a luz aqui. Os estados físicos da água. A água é um composto químico que pode ser encontrado em 3 estados físicos: o sólido, o líquido e o gasoso. O sólido nós podemos representar pelo gelo, o líquido pela água que está saindo da torneira e o gasoso, o vapor. Então nós temos aqui nesses estados físicos da água o seguinte: o sólido, como eu falei para vocês, o gelo, quando ele passa a ser líquido, é chamado de fusão, essa passagem do sólido para o líquido, chamada de fusão, ok? Do líquido para o gasoso, quando a água vai virar vapor, essa passagem é chamada de vaporização. E aí, quando acontece ao contrário, quando o gasoso volta a ser líquido e o líquido volta a ser sólido, é chamada de liquefação, de gasoso para o líquido, e do líquido para o sólido é chamado de solidificação. Então, essas são as passagens de um estado físico um para o outro. Deu para entender? Agora nós vamos falar sobre a tensão superficial da água. Vamos por partes para a gente entender certinho como que funciona aqui o esquema. As moléculas no interior de um líquido, essas aqui, as moléculas no interior de um líquido apresentam força resultante nula, pois são atraídas em todas as direções pelas moléculas vizinhas. Então, o que acontece? O que isso quer dizer? Nós temos aqui um recipiente com água, ok? Aí nós temos as moléculas, rodeada de outras moléculas também, ok? Então nós temos aqui as outras moléculas, tá certo? Lembrando, pessoal, que molécula ela possui carga positiva e possui carga negativa, ok? Então nós vamos aqui colocar positivo e negativo nas moléculas. E lembrando também, pessoal, que o positivo atrai o negativo e o negativo atrai o positivo, tá certo? Então o que vai acontecer? Aqui o que vai acontecer? Uma vai fazer força para a outra. Entendeu? Todas vão fazer força numa só. Então o que vai acontecer? Essa está aplicando força nessa, essa nessa, e assim em todas as outras. Tá certo? Então agora, para dar um exemplo mais simples, vamos supor, alguém me puxa desse lado, outra pessoa me puxa desse outro lado, alguém me puxa para cima e outro para baixo, com a mesma força resultante.
vai acontecer alguma coisa? Eu vou sair do lugar? Não? Então, é isso que quer dizer. A força resultante dessas moléculas nessa daqui é nula. Agora, já as outras moléculas da superfície da água sofrem apenas atração lateral e inferior, o que cria na tensão na superfície, que faz comportar-se como uma película elástica. Pode parecer meio complicado, né? Como que funciona aqui? Nós temos uma molécula na superfície. Nós temos outras duas aqui. Lembrando novamente que elas possuem o quê? Isso, cargas positivas e cargas negativas. O positivo atrai quem? E o negativo? Beleza pura. Então aqui uma vai atrair a outra. Então é a mesma coisa. Uma puxa de cá, outra puxa de lá, não está fazendo diferença nenhuma. Resultado nulo. Então o que vai acontecer? Só que tem um pequeno detalhe. Esta molécula da superfície da água, ela possui outra molécula embaixo, né? Embaixo dela, que também possui carga positiva e carga negativa, e que também vai atraí-la, puxando para baixo. Entendeu? Já que nenhuma delas estão conseguindo puxar para os lados, ela tende a ir para baixo, fazendo com que ela crie uma espécie de película elástica. Vamos ver aqui no experimento, ó, eu tenho uma moeda de 5 centavos, aí eu tenho um contra-gotas aqui, tá certo? Então, eu vou começar a pingar as gotas nesta moeda e vocês vão observar o quê? Esta película elástica. O que é a película elástica? Vamos ver aqui. Ó. O que nós conseguimos observar? Nesta moeda aqui de 5 centavos, eu coloquei 20 gotas de água e com isso, observe, criou esta película elástica. Mas aí, observe também, dá para colocar mais água, só que se eu colocar uma força sobre essa película, olha o que vai acontecer. Ó. Esvaziou. Era que dava para colocar mais água, por isso que não caiu de primeira. Mas a tendência é, aplicou uma força maior, ela tende a estourar essa película elástica. Tá? Agora nós vamos falar sobre capacidade térmica. Ok? O que é capacidade térmica? É a quantidade de calor que um corpo necessita receber para que a sua temperatura varie uma unidade. Então a capacidade térmica da água é de 1 caloria por grau Celsius. Ok? A água, gente, ela pode ser utilizada para vários exemplos, porque ela consegue absorver bastante calor e eliminar também, liberar bastante calor, tá certo? A temperatura, a capacidade térmica da água é muito elevada, ok? E agora nós vamos fazer um experimento, então, da bexiga, né? Só que da bexiga eu gostaria que alguém viesse me ajudar. Pessoal, este experimento requer muita observação. Qual é o seu nome? Léo. Escola? Arlindo. Ok. Você? Vitória. Escola? Arlindo. Agora nós vamos fazer o experimento 2. E nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos usar a água, bexiga e uma vela. Então, olha só, vamos colocar aqui uma vela. Silêncio aí. Vamos aqui colocar uma vela. E eu vou pedir para o Léo, por favor, encher uma bexiga para mim. Não precisa encher bastante não, pode ser médio. Você colocar, e a Thaís já está enchendo a bexiga com água para a gente, né? Agora eu vou acender a vela. Ok. Quem se inscreveu aí? Bom, o Léo tem nas suas mãos a bexiga normal. A Vitória tem a bexiga e dentro da bexiga tem água. Eu queria que os dois, por gentileza, colocassem a bexiga aqui em cima, tá certo? Não precisa encostar no fogo, tá? Coloque, ó, numa altura assim. Uma altura assim, mais ou menos. Tá? Não pode encostar no fogo. Pode pôr. Você coloca. Vai estourar, né? Creio que sim. Vamos lá, vamos os dois juntos ao mesmo tempo. Vai. Precisa tirar a bichinha da rede. Vai.
Ó, não precisa encostar aqui no fogo, tá? Não encosta também. Então, gente, o que nós podemos... Uma batida aqui. O que nós podemos observar, pessoal? A bexiga do Léo estourou primeiro que a da Vitória. A da Vitória está demorando para estourar. Alguém... Não vai. Ela não vai estourar. Ela vai demorar para estourar um pouco. Pode deixar aqui, Vitória. Obrigado. Palmas para o Léo e para a Vitória. Então, o que aconteceu, gente? A bexiga... Pessoal, a bexiga do Léo ocorreu o seguinte. Ela tinha a bexiga, obviamente, e o ar dentro dela. Quando a bexiga encostou, chegou próximo ao fogo, o calor que o fogo passou, ele aumentou a temperatura, obviamente, que aqueceu o ar e dilatou a bexiga, o que fez com que ela estourasse. Já no caso da bexiga da Vitória, o que aconteceu? A bexiga dentro dela tem água. Quando nós aquecemos a água, ela vai passar do estado líquido para o estado gasoso. O que vai acontecer? Isso mesmo, ela vai evaporar, ela tende a evaporar. Então, o que é para acontecer com essa bexiga? A bexiga tem, o calor que a vela está passando para a bexiga tem que aquecer o ar que está dentro dela, fazer com que evapore a água aqui dentro e dilatar a bexiga. A bexiga vai estourar, só que com um tempo maior do que a bexiga comum. Agora nós vamos falar sobre densidade, ok? Densidade é a quantidade de massa por unidade de volume. A densidade da água é 1 grama por mililitro. Aqui nós temos uma imagem de um rapaz que está flutuando no Mar Morto, onde a densidade da água é maior, tá certo? Agora, eu queria fazer uma pergunta. Por que o cara está flutuando sobre o Mar Morto? O Mar Morto é muito salgado e o sal faz aumentar a densidade. Não, pode falar. Porque o Mar Morto tem uma concentração de sal maior e o sal faz aumentar a densidade da água. Muito bem, parabéns. Tá, então agora, pessoal, para nós entendermos um pouco mais sobre densidade, nós vamos fazer o seguinte. Nós temos aqui um aquário, 2 latinhas de refrigerante, uma diet, vocês falam que é diet, uma diet e outra comum, ok? Aí, dentro aqui, nós temos uma água de temperatura ambiente. Bom, então, agora nós vamos fazer o seguinte. Vamos colocar a latinha de refrigerante comum e a latinha de refrigerante diet, ok? E nós vamos ver qual é que vai flutuar, qual é que vai afundar. Tá? O refrigerante normal, ele está um pouco para baixo do que o refrigerante diet, tá certo? E por que isso acontece? Alguém pode me dizer? O refrigerante diet, ele possui menos açúcar do que o refrigerante comum. Digamos que o refrigerante comum possui 30 gramas a mais de açúcar do que o refrigerante diet, o que faz que um se torne mais denso do que o outro, tá certo? Então, a densidade é, vamos dizer, o mais pesado afunda e o mais leve flutua. Bom, vamos falar sobre solubilidade, ok? Vamos lá. Bom, agora, pessoal, nós vamos falar sobre misturas homogêneas. Misturas homogêneas, elas apresentam apenas uma fase, também chamada de solução. Nós vamos colocar água sobre este recipiente, certo? Boa. Pode pôr menos? Colocamos água aqui sobre este recipiente. E eu vou colocar o álcool, tá certo? Vamos observar. Coloquei até mais, né? Se eu misturar esses dois aqui, então isso aqui, pessoal, essa demonstração mostra a mistura homogênea, que ela apresenta apenas uma fase, que também é chamada de solução. Agora nós vamos fazer a mistura heterogênea, que apresenta 2 fases ou mais que 2. Então aqui eu vou colocar água, pessoal, silêncio por favor. Nós vamos colocar aqui água também e óleo, né? Cadê o óleo? Aqui. Nós vamos colocar óleo também neste recipiente. Tem mais água do que óleo. Exatamente. Deu para perceber, pessoal? Ficou visível que
Essa mistura é uma demonstração que é uma mistura heterogênea. Porque nós temos aqui visivelmente duas fases, o óleo em cima e a água embaixo. Agora vamos falar sobre solubilidade, que é a capacidade que uma substância tem de dissolver a outra, tá certo? Aí nós temos o exemplo disso. Nós temos a água, vou pegar aqui outro potinho. A capacidade que uma substância tem em se dissolver na outra. O que isso quer dizer? Nós temos aqui a água, se eu colocar sal nesta água, o sal vai se dissolver, obviamente, sobre a água, né? Isso quer dizer que é a capacidade que uma substância tem em se dissolver na outra. Perfeitamente, isso é solubilidade. Tá certo? Agora vamos falar sobre solubilidade e temperatura. A temperatura interfere na capacidade de dissolução de um solvente com reação a um certo soluto. Nós temos aqui, pessoal, o seguinte, o chocolate em pó dissolvido no leite. Quando nós temos lá em casa, vamos tomar um leite gelado, nós acrescentamos o chocolate, o achocolatado nele. Mexemos. Nós percebemos que ele não vai dissolver por completo o achocolatado ao leite. Por que não? Se você aumentar a temperatura do seu leite, se você colocar a temperatura do seu leite gelado, ele vai acrescentar o achocolatado, ele tende a dissolver esse achocolatado parado lá em cima. Isso prova que a temperatura interfere sim na capacidade de dissolução, como por exemplo o leite e o achocolatado. Deu para entender? Agora nós vamos falar sobre solúvel ou não solúvel. Um solvente dissolve um soluto se eles tiverem estruturas semelhantes, como por exemplo, eu falei aqui para vocês, a água e o sal. Ambos têm uma estrutura semelhante que pode se dissolver um ao outro. É claro que se eu colocar areia aqui e água, a areia não vai se dissolver na água, porque elas não têm estruturas semelhantes. Perfeito? Vamos lá. Agora nós vamos falar sobre soluções. Soluções saturada é aquela que não é capaz mais de dissolver soluto. Se eu tenho aqui, neste recipiente, aqui uma certa quantidade de água. Se eu for acrescentando sal a essa água, vai chegar a um certo ponto dela que ela ficará saturada. Ela não conseguirá mais dissolver absolutamente nada, porque ela chegou ao seu ponto limite. Ok? Agora, se nós tivermos aí a insaturada é aquela que ainda consegue dissolver o soluto. Ok? A supersaturada, pessoal, ele tem uma quantidade de soluto superior à saturação. Se nós colocarmos uma quantidade maior nesta água de sal, pode ver mais, ela vai ficar supersaturada. E quando ela ficar supersaturada, como fazer para distinguir quando ela está supersaturada, insaturada ou saturada? A supersaturada, pessoal, o detalhe dela é que ela, dá para enxergar uma camada ali, um sal que está parado ali embaixo? Quando ela ficar supersaturada, ela tende a por exemplo, o sal, ele vai aparecer dentro dessa água, tá certo? Então, isso quer dizer que ela está saturada, supersaturada, não tem mais como dissolver, não tem mais como acrescentar nem nada. Porém, se eu aumentar a temperatura dessa água, ela pode sim aumentar a sua saturação, podendo assim acrescentar mais o sal, digamos assim, sobre essa água. Deu para entender então?